Poderíamos até chamar Luiz e Beldia de Papa Clássicos. Mas tem aquele maldito jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil e o do Brasileirão, né? E isso que me impede de vir para cá e falar nisso. Só que desde a sua chegada ele simplesmente vem ganhando a sequência de Flamengo, Botafogo, de certa maneira ganhou o Vasco no ano passado, né? Porque no jogo da volta ganhou também. Aí veio o Flamengo e ganhou de novo do Botafogo. Agora são 7 clássicos do Zubeldia. E ainda tem um detalhe. No ano passado, quando vencemos o Botafogo no Engenhão, matamos ali a sequência de vitória deles. Aliás, era uma sequência absurda. Fizeram uma festa danada, mas que nunca refletiu que na realidade é o clássico vovô. Vencemos novamente nesse domingo. Continuamos usando o nosso salão de festas. Então me diga, você gostou do jogo? Que eu acho que ninguém gostou desse jogo, né? Podem ter gostado do resultado, do placar, só que do jogo em si eu acho muito difícil que alguém tenha gostado. É sobre isso que vamos falar nesse pós-jogo. Fica aí que daqui a pouco continuamos essa nossa conversa. Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Sou Tricolor. Eu sou o Luiz Góes e você sabe que só aqui você fica por dentro de tudo que acontece de melhor nas Laranjeiras e em Xerém também. Então eu quero te pedir para se inscrever no canal, tocar no sininho para ficar bem informado e deixar o seu like. Se puder também compartilhe esse vídeo com um montão de gente, porque assim você ajuda a gente pra caramba. Na minha opinião, a partida em si foi muito chata. E que temporal absurdo foi aquele no começo. Mas não foi por causa do temporal que o jogo foi tão ruim. E o resultado também não veio por causa do temporal. O Fluminense foi melhor que o Botafogo no jogo de times mistos. No jogo de times que não eram dos titulares em campo. Apesar de que no segundo tempo a gente vê praticamente os dois times titulares. E o Tricolor foi melhor do início ao fim. E uma coisa que me chama a atenção, é muito importante vencer clássico. E outra é que o Fluminense precisa ser o primeiro no Carioca. Mas ele já não depende mais de outros resultados para isso. Assim, o clube não sai do Maracanã para jogar, então isso é muito vantajoso também. E na semana que vem, como já praticamente somos campeões da Taça Guanabara, podemos escalar e dar chance para a molecada que começou o Campeonato Carioca voltar a jogar contra o Maricá, né? E aí, eu abro aqui falando sobre a qualidade do jogo. O jogo foi muito ruim, pensando nas possibilidades que o jogo poderia oferecer, né? E o jogo teve pouquíssimas chances de gol também. Só um chute rasteiro do Botafogo no comecinho do jogo, quando ainda estava desabando o mundo em água, e acredito que isso não é nada. E eu também acho que, taticamente, o time do primeiro tempo do Fluminense tinha uma vantagem muito grande e não aproveitou, porque o time do Botafogo estava muito mal. O Botafogo era um 5-3-2, perdia o meio de campo, um catadão que até pode ser que dê muito certo lá na frente, tá? Mas foi um time que deixou o meio de campo do Fluminense mandar na partida. E, taticamente, eles tinham 2 blocos de jogadores. Os lados do campo eram tudo e o meio não era nada. E no caso do Fluminense, Lima não jogou de meia, né? O Fluminense não teve um Lima jogando na posição do Lúcio Acosta. Até porque eu acho que se o Zubeldia pensasse em jogar com o substituto do Acosta, ele iria colocar Paulo Henrique Ganso. Na real mesmo, ele colocou Lima como volante. E olhando friamente, o Fluminense jogou foi com 3 volantes. Era Bernal centralizado, Martinelli pela esquerda e Lima pela direita. Em vários momentos a gente via Lima de lateral direito e o Martinelli pisando lá na área. O Botafogo ia sair com a bola, o Léo Link ia sair tocando. Quem estava dando o primeiro bote ao lado de John Kennedy era Martinelli. Eu particularmente não gosto muito do Martinelli nessa função, apesar de achar que mais uma vez Matheus Martinelli fez uma grande partida. Mas prefiro o nosso primeiro volante vindo com a bola de trás do que esse Martinelli criado pelo Zubeldia lá na frente. Apesar de ele ter desfilado passes de primeira com uma qualidade absurda. E o que faltava mesmo para o Fluminense era alguém na criação. O Fluminense tinha proteção,
ganhava tudo no meio de campo da equipe do Botafogo. Alguém pode até dizer, mas essa bola chegava para o Santi Moreno e para o Canóbio normalmente. Só que muito mais na base dos chutões diretos da defesa do que passando pelo meio de campo, onde tinha que ter alguém que pudesse dar aquele tapa, enfiar a bola para eles e para o John Kennedy. Na hora que eu vi a escalação, achei que essa seria a função do Lima, e não por culpa dele, que fez o que lhe foi determinado, mas isso dificultou muito a criação de jogadas no primeiro tempo, onde o time criou muito pouco, porque de fato não tinha quem organizasse e criasse essas jogadas. O ataque ficou muito refém de tabelas entre John Kennedy e de uns chutes de Canóbio, que até teve 2 chances, né? Mas no primeiro tempo, quando a bola foi prendendo na água, ele foi se embolando ali por causa daquela chuva absurda que desabou no começo do jogo, e uma no segundo tempo, que foi quando aí depois disso os treinadores começaram a substituir as peças. Essa mexida crucial para mim foi a saída de Lima, que mais uma vez eu tenho que dizer, acho que não fez um jogo ruim, e na função de volante fez muito bem a função que foi destinada a ele. Entrou o Lúcio Acosta e aí o Fluminense passou a ter criação. A troca de Serna e Savarino por Canóbio e Santi Moreno, para mim, a troca que elevou até um pouco o ataque. Serna acabou entrando melhor. Achei que Canóbio fez uma partida normal. Muita luta, correria. O cara até parece brasileiro. Não desiste nunca. Santi Moreno, acho que errou muito mais do que acertou. Tentou, mas ainda não foi aquele jogador que a gente espera, né? Não conseguiu dar sequência nas jogadas. E quando entra o Serna e Savarino, entra com a coisa muito mais fácil, porque ele joga ao lado do Acosta, que naturalmente iria criar as tão esperadas jogadas de ataque. Já no Botafogo, os titulares que entraram não fizeram tanta diferença. Assim, entrou Santi Rodrigues, Danilo e depois Montoro, que joga muito, mas não foi suficiente para mudar o panorama do que vinha sendo o jogo. O Fluminense, desde o primeiro minuto, teve muito mais o controle do jogo do que o Botafogo. Só que eram passes de lado, né? Você olha a imagem das estatísticas no final do primeiro tempo, é desesperador. 2 finalizações do Fluminense, nada demais. Então, por isso que eu falei lá no início do vídeo, que foi um cenário muito ruim de se assistir. O Fluminense já tinha tido chance, eu falei do Canóbio, Lúcio tinha tentado dar o passe para o John Kennedy e acabou não funcionando a conexão. Mas na hora eu pensei, calma aí, Luiz, essa dupla já tem frutos. E o gol é um fruto disso. A troca de passes com o Martinelli, passe de primeira do Lúcio e a calma de John Kennedy, que cara a cara colocou no único espaço que o Léo Link deixou vazio. E aí eu não tenho como fechar essa análise de jogo sem falar sobre outras coisas. Uma é a partida extremamente segura da defesa do Fluminense. Vimos um Guilherme Arana que, veja bem, não tem isso como características, mas vem se mostrando no lateral bem preocupado com a parte defensiva no tricolor. Não sei se o Zubeldia está querendo corrigir algo, se está pensando em algo, mas o Arana, mesmo assim, preocupando-se defensivamente, continuou chegando ofensivamente. Inclusive, uma das chances de gol do Santi Moreno é uma jogada ofensiva do Arana em uma cobrança de falta. Mas pensando um pouquinho, voltando a falar sobre a defesa, partida extremamente segura do Freitas, extremamente segura de Inácio, extremamente segura de toda a linha de defesa, de Fábio a Arana. Tem que elogiar todo mundo, porque é o primeiro jogo que a gente não toma gol na temporada, sem sofrer com a bola aérea, que é um desespero. Então fica aqui o elogio. A gente critica sempre, mas aqui fica o elogio. E outra coisa, mandar para o Fluminense no último minuto. É só um momento chato agora, né? Não dá para o Fluminense no último minuto de jogo, ganhando o clássico por 1-0, primeiro ter a chance que teve com a Costa. Everaldo recebe, domina, tem 2 em cima dele, dá segurado, Lúcio passou, ele meteu a bola, Lúcio perdeu o gol cara a cara. Até aí tranquilo, isso acontece. Perder o gol cara a cara acontece. O que não dá é para 1 minuto depois ter um contra-ataque. O adversário está perdendo o jogo. Aos 52 do segundo tempo, vi mano a mano, 4 contra 4. Tá certo que fizemos a falta. A cobrança passou perto, não saiu o gol. Mas faltou o quê? A atenção no finalzinho da partida. Aliás,
que ele não está fazendo em campo? Para mim, não tinha nem que estar no banco. Quanto mais ter entrado nesse jogo. Porque se ele está negociando com outro clube, no caso o Atlético Paranaense, não tinha que ter entrado. Fora a exposição do atleta, a torcida não tem mais paciência com ele. E lógico, entrou debaixo de vaias. Muito desnecessária a entrada de Everaldo. E falando de centroavante, não dá para fechar o vídeo sem deixar de falar que o Fluminense tem um bom centroavante. Se chama John Kennedy. Mas o problema do JK se chama sequência. Sempre foi isso. E ele vem mostrando uma boa sequência nesse começo de ano. O jogo ruim do John Kennedy foi contra o Madureira, que ele fez um gol e deu uma assistência. O jogo bom, ele fez contra o Flamengo um gol, né? Então fica esse elogio aqui. Falo isso porque dessa vez é o John Kennedy que vai se mostrando o melhor centroavante do tricolor. Se ano passado foi falado que ele era o pior dos 3 atacantes, ele se mostra nesse ano o melhor entre os 3. Se o clube contratar outro, John Kennedy mantiver isso, que a gente sempre vai ficar nessa dúvida se ele vai manter ou não. O Fluminense tem um bom centroavante reserva, que cara a cara faz o gol, decide 2 clássicos, mas o gol contra o Madureira já desponta aí na briga até de uma artilharia no Cariocão. Enfim, 1-0. E só para lembrar, no nosso salão de festas, quem manda é a gente, tá, Botafogo? Fechou, meu povo, é isso. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com a galera tricolor. Mais uma vez, obrigado por ter ficado até aqui conosco. Um grande abraço, fica com Deus, saudações tricolores e até o próximo vídeo.